Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num texto que é, assim, quase uma galeria de arte de metáforas. Um dos capítulos mais ricos e visualmente densos do Evangelho de João, o capítulo 10. É um capítulo incrível. E para nos guiar, a gente está com as notas de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que ajudam muito a iluminar o contexto, né? Sim, elas dão um chão que a gente precisa. A nossa missão aqui é entender como Jesus usa duas imagens que parecem super simples, uma porta e um pastor, para fazer afirmações, radicais sobre quem ele é. E como isso tudo evolui de um discurso no campo para um confronto quase mortal em Jerusalém. E acho que a frase que define tudo é: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É uma frase poderosíssima e é fundamental lembrar, que ela não surge do nada. Esse capítulo 10 é a consequência direta do que acabou de acontecer no capítulo 9. A cura do cego de nascença. Exatamente. Aquele milagre causou um verdadeiro terremoto entre os fariseus. Expôs a incapacidade deles de enxergar o que estava bem na frente deles. Então, as palavras de Jesus aqui são uma resposta direta a essa, digamos, cegueira espiritual dos líderes. É como se ele dissesse: ok, vocês não enxergaram com os olhos, então eu vou tentar desenhar para vocês. Um desenho com palavras. Gostei. Então vamos para essa primeira cena que ele pinta, logo nos primeiros versículos. Ele começa com uma parábola, descrevendo um curral de ovelhas. A gente consegue até visualizar, né? Um cercado de pedras, uma entrada só. Uma imagem bem do dia a dia deles. E ele apresenta os personagens. O pastor que entra pela porta, o porteiro que abre para ele, as ovelhas que conhecem a voz do pastor e, claro, os vilões, os ladrões e salteadores que pulam o muro. E o ponto central, o eixo de tudo isso é a voz. As ovelhas seguem o pastor porque reconhecem o som da sua voz, elas fogem de um estranho. É uma imagem de um relacionamento, sabe? Baseado em confiança e intimidade. E o mais curioso para mim é que eles não entendem, o texto é explícito. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. Ele está usando imagens do cotidiano, algo que eles viam todo dia, e mesmo assim a mensagem não conecta. Por que essa desconexão toda? Ótima pergunta. Eu acho que a resposta está na simplicidade que engana. Para os fariseus, religião era um sistema de regras, de rituais, de hierarquia. E Jesus chega com essa imagem, orgânica, relacional. Um pastor e suas ovelhas. É um paradigma totalmente diferente. E tem um detalhe cultural fascinante que as notas de estudo trazem. Esses currais na Judéia eram muitas vezes comunitários. Ah, peraí. Não era um pastor por curral. Eram vários rebanhos misturados. Exatamente. Vários pastores guardavam seus rebanhos ali durante a noite, com um único porteiro vigiando. De manhã, cada pastor chegava na porta e dava o seu chamado específico, um som, uma melodia única. Nossa! E no meio daquela confusão de animais, só as ovelhas dele reconheciam aquela voz e o seguiam. As outras nem se mexiam. Então, a voz não era só uma metáfora. Era um mecanismo de identificação, literalmente. A recusa deles em entender a parábola só mostra o abismo entre o mundo deles e o mundo que Jesus estava propondo. Entendi, faz todo sentido. Se a imagem sutil não funcionou, ele precisou ser mais direto, imagino. Precisou. Ele pega um elemento da parábola e se apropria dele de forma explícita. Ele para de contar uma história sobre a porta e declara: eu sou a porta. É aqui que a gente chega na primeira grande revelação, então. Versículos 7 a 10, ele diz: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. E ele vai além, né? Ele afirma que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Isso é muito forte. De quem ele está falando exatamente? As notas sugerem que é uma referência bem direta aos líderes da época dele, e talvez alguns falsos messias que surgiram. Ele basicamente os acusa de se aproveitarem do povo, em vez de cuidarem dele. Pensa nos ladrões que pulam um muro. O interesse deles não é o bem das ovelhas. É o que eles podem tirar delas. Exato. Ao se declarar a porta, Jesus está fazendo uma afirmação de exclusividade radical. Ele está dizendo: o único acesso legítimo e seguro a Deus sou eu. Qualquer outro caminho é fraude.
E o contraste de intenções fica claríssimo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, já o propósito dele é o oposto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é algo só para o futuro, tipo vida eterna, ou é para agora? É para agora, começa agora. Não é só sobre a duração da vida, mas sobre a qualidade dela. É uma vida com propósito, com segurança, sabe? Em oposição à vida de medo e exploração que os ladrões ofereciam. É uma promessa de uma nova existência no presente, que, claro, se estende para a eternidade. Certo. Então ele é a única porta de entrada para essa vida, mas e depois que as ovelhas entram? Qual é o papel dele? É aí que entra a segunda imagem, a do pastor. Perfeitamente. Se ele é a porta, ele também é o guardião e o guia. A partir do versículo 11, ele muda o foco da metáfora. E aí ele declara, eu sou o bom pastor. E imediatamente ele define o que faz um pastor ser bom. E a definição é o sacrifício. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Para deixar isso bem claro, ele cria um personagem oposto, o mercenário, o assalariado. Isso. Esse cara faz o trabalho pelo dinheiro. Não tem conexão real com as ovelhas. Por isso, quando o perigo aparece, O lobo. ele corre para salvar a própria pele. O bom pastor fica. É a diferença entre um emprego e uma vocação. Exatamente. A disposição para o autossacrifício é o teste final, né? E é aqui que os ouvintes judeus dele, especialmente os líderes, deviam ter sentido um arrepio. Com certeza. Porque a imagem de um pastor divino não era nova para eles. Essa imagem de Deus como pastor parece familiar, realmente. Mas você mencionou que a referência em Ezequiel, capítulo 34, é especialmente contundente. O que havia naquele texto que tornaria a afirmação de Jesus tão perigosa? Em Ezequiel 34, Deus, através do profeta, faz uma crítica brutal contra os pastores de Israel, os reis, os sacerdotes, os líderes. Ele os acusa de se alimentarem do rebanho em vez de alimentá-lo, de abandonarem os fracos. A descrição é de uma liderança corrupta, egoísta. Entendi. E no final dessa crítica, Deus faz uma promessa bombástica. Ele mesmo vai intervir. Ele vai demitir esses pastores falsos. E ele mesmo virá para ser o pastor do seu povo. Então, quando Jesus se levanta e diz, eu sou o bom pastor, ele está reivindicando o seu cumprimento dessa profecia. Ele está, na prática, olhando nos olhos dos líderes religiosos e dizendo, Deus demitiu vocês, eu cheguei para assumir o posto. Uau! Dito assim, a declaração ganha um peso totalmente diferente. É uma confrontação direta. E dentro dessa metáfora, ele ainda insere duas ideias que devem ter soado como heresia. A primeira no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e haverá um só rebanho e um só pastor. Uma afirmação revolucionária. As notas de estudo são unânimes. Essas outras ovelhas são os gentios, os não-judeus. Para a mentalidade nacionalista da época, a ideia de que o Messias de Israel viria para unir judeus e não-judeus num único povo era impensável. Um escândalo. E ele estava quebrando todas as barreiras. Todas as barreiras étnicas e religiosas que eles tanto prezavam. E a segunda ideia radical é como ele fala da própria morte, nos versículos 17 e 18. Ele diz, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a entrego por minha própria vontade. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. A autoridade nessa frase é impressionante. Ele não se apresenta como uma vítima passiva. Ele se descreve como o agente soberano da sua própria morte e ressurreição. A morte dele não seria um acidente trágico, mas um ato voluntário, planejado, com o propósito de, logo em seguida, retomar a vida. É uma declaração de divindade muito clara. Uma das mais claras. Poder sobre a própria vida e morte. Ok, vamos recapitular o cenário. Temos uma série de afirmações cada vez mais ousadas. Ele é o único caminho, ele é o pastor prometido por Deus e ele tem poder sobre a própria morte. A atmosfera devia estar incrivelmente carregada. Onde essa tensão toda explode? O palco muda para o clímax, o texto nos leva para alguns meses depois, no inverno,
durante a festa da dedicação em Jerusalém. Hoje a gente conhece como Hanukkah. Jesus está caminhando no templo, no pórtico de Salomão, e o momento não podia ser mais explosivo. Por quê? O que essa festa significava? A festa da dedicação celebra a purificação do templo. Era um feriado de intenso fervor nacionalista, sabe? Carregado de expectativa pela vinda de um Messias libertador. O ambiente era elétrico. E é nesse ambiente que os líderes o encurralam. Dá para sentir a impaciência na pergunta deles, né? Até quando você nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eles querem um sim ou um não. Chega de metáforas. Mas ele não dá a resposta simples que eles querem. Não dá. Ele aponta para as evidências que já estão na mesa. Eu já disse e vocês não creem. As obras que eu faço dão testemunho de mim. E ele volta para a metáfora do pastor. Basicamente dizendo que o problema não é a falta de evidência, mas a incapacidade deles de ouvir, porque eles não são das minhas ovelhas. E ele aproveita para reforçar a segurança desse rebanho. Faz uma promessa dupla. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E logo em seguida, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. É uma imagem de proteção absoluta. Uma camada dupla de segurança. As ovelhas estão na mão do Filho, que está na mão do Pai. E essa conexão inseparável entre ele e o Pai o leva à declaração que incendeia tudo. O versículo 30. 3 palavras que mudam a história. Eu e o Pai somos um. E a reação é imediata. Os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. É uma frase tão curta, mas que encerra tudo. Dá para imaginar o silêncio chocado antes das pessoas começarem a procurar pedras no chão? É uma daquelas declarações que a gente precisa parar e respirar. A audácia daquilo no pátio do templo. É monumental. E a teologia por trás é profunda. No grego, a palavra para um sugere uma unidade de essência, de natureza, não só de propósito. Ah, então ele não está dizendo só a gente concorda em tudo. Não, ele está dizendo, nós compartilhamos da mesma natureza divina. E para eles, a acusação era óbvia. Blasfêmia. Um homem se fazendo igual a Deus. E quando o acusam, a defesa dele é genial. Ele não recua. Confesso que o argumento dele citando o Salmo 82 parece um pouco complexo. Ele pergunta, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Como essa lógica funciona? É um argumento rabínico clássico do tipo do menor para o maior. No Salmo 82, a palavra deuses é usada para se referir a juízes ou governantes de Israel. Homens que, ao julgarem, agiam como representantes de Deus. Certo. O ponto de Jesus é brilhante. Ele diz, em essência, se a escritura de vocês, que não pode ser anulada, chama homens mortais de deuses, num sentido representativo, por que vocês consideram blasfêmia quando aquele que o próprio Pai separou e enviou ao mundo diz, eu sou o Filho de Deus? Espera, então o argumento dele é tipo, se a lei de vocês já chama homens de deuses... Exatamente. Ele usa a lógica da própria escritura deles para defender uma reivindicação muito, muito maior sobre si mesmo. Se eles aceitam o menor, não tem base para rejeitar o maior. A lógica é afiada, mas não os convence. O capítulo termina com eles tentando prendê-lo de novo. Não convence. Ele escapa e vai para além do Jordão, o lugar onde João Batista tinha começado a pregar. E lá, longe da elite religiosa de Jerusalém, o resultado é o oposto, né? É um contraste poderoso. No centro do poder, no templo, ele encontra rejeição, violência. Mas no deserto, entre o povo comum, o texto diz que muitos creram nele ali. Essas pessoas se lembram do que João Batista havia dito e confirmam. Tudo o que João disse a respeito deste homem era verdade. A fé floresce na periferia. Entendem. Então ele a decodifica, declarando ser a porta exclusiva e o bom pastor que se sacrifica. E isso culmina numa declaração explícita de unidade com o Pai, que é recebida como blasfêmia. Exatamente. O capítulo inteiro é uma escalada de revelação. Ele força uma decisão. O texto menciona 2 vezes que houve divisão entre o povo por causa das palavras dele. Isso mostra que, diante do que Jesus afirma ser, a neutralidade não é uma opção. As palavras dele provocam ou fé ou hostilidade. Não há meio termo. E isso nos deixa com uma reflexão final, acho.
Diante da acusação de que ele só estava falando, Jesus aponta repetidamente para suas obras como a prova de quem ele era. A evidência estava lá, a cura do cego. Todos viram. No entanto, as mesmas obras que levaram alguns a crer, levaram outros a pegarem pedras. E essa é a questão que ecoa até hoje, não é? Se a evidência era a mesma para todos, o que explica conclusões tão radicalmente opostas? O que, além das obras, era necessário para que uma pessoa conseguisse ouvir e reconhecer a voz do bom pastor? O texto parece sugerir que a questão não era apenas de evidência, mas de disposição do coração, algo para se pensar.